Olá, gente. Bom dia. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Espero que estejam todos tranquilos. Espero aí que esse calor que está fazendo nesse fim de inverno não seja o prelúdio para um verão escaldante. Vamos fazer aqui um bate-papo bem leve, bem tranquilo sobre a volta da contribuição sindical. Ou como gosta de falar o senso comum, o imposto sindical. Esse é um tema extremamente controverso em todos os sentidos, apesar de não ser um tema novo, né? A contribuição sindical está no Brasil desde a década de 40, na verdade, em 1943, ainda sobre o regime do Getúlio Vargas, né? O regime de governo do Getúlio Vargas, que foi o pai da contribuição sindical. A ideia do sindicato sempre esteve presente na vida da sociedade desde os seus primórdios. E não poderia ser diferente, né? É muito importante a figura do sindicato em si. Vamos começar falando da importância de termos sindicatos, tá? A representação profissional das diversas atividades que a gente realiza enquanto seres humanos sim possui mais proteção quando há aquelas instituições que vivem, ou pelo menos deveriam viver, para proteger essas categorias, né? A gente não vai fazer aqui agora, porque não dá tempo, mas fazendo aí uma remissão histórica e chegando lá nas corporações de ofício da época medieval, a gente vê que sempre esteve presente a figura das proteções dos profissionais, né? Acontece que, sobretudo aqui no Brasil, a figura do sindicato ela passou a ter outra proporção. Antes da gente entrar ainda efetivamente na questão da contribuição sindical, e convido a todos vocês que estão aqui entrando, primeiro agradecendo a presença de cada um que está entrando aqui agora e que cada um que vai ver esse vídeo depois, agradecendo a presença dos amigos, dos alunos. Muito obrigado. Convido a todos também a manifestarem suas opiniões aqui, tá? Para se ter uma ideia da situação que é o sindicato no Brasil, antes de 2017, quando houve uma reforma relevante, nós vamos tratar disso, uma reforma trabalhista relevante, a gente tinha no Brasil 16.700 sindicatos. Nessa época, somando todos os sindicatos do resto do mundo, daria algo em torno de 1.600. No Brasil, tinha 16.700 sindicatos. Após a reforma e após a definição de ser a contribuição sindical facultativa, muitos se desfiliaram aos sindicatos e, portanto, deixaram de fazer a arrecadação da contribuição sindical, e houve uma diminuição do número de sindicatos no Brasil e o Brasil passou a ter 10.817 sindicatos, que é o que a gente tem hoje ainda. Comparativamente com outras nações, Portugal tem 300 sindicatos, a Alemanha tem 70 sindicatos e os Estados Unidos, cuja população é maior do que a nossa, tem 131 sindicatos. Então a questão é exatamente essa. O primeiro ponto de importante reflexão que a gente tem que fazer é exatamente essa. Por que há tantos sindicatos? E não é só tantos sindicatos. A discrepância com os demais países, inclusive país maior do que o Brasil em termos de população e claramente maior em termos de postos de trabalho e de empregadores, comparativamente, vamos pegar os Estados Unidos, 131 sindicatos nos Estados Unidos, 130 sindicatos na África do Sul, 70 sindicatos na Alemanha. E o Brasil hoje, 10.817 sindicatos, já tendo tido um pico de 16.700 sindicatos.
Isso é uma coisa relevante que tem que ser analisada quando se analisa a volta da contribuição sindical. Na verdade, não é a volta da contribuição sindical. A proposta de governo é tornar novamente obrigatória a contribuição sindical. A contribuição sindical, ela primordialmente nunca foi obrigatória, apesar de ter sido cobrada indistintivamente ao longo dos anos, como se fosse. Por isso que o senso comum a chama de imposto sindical. Mas não, é uma contribuição, é um tributo diferente. Lembrando, né, em bate-papos anteriores, nem tudo que a gente paga é imposto. Existem 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as diversas contribuições especiais. A contribuição sindical está aqui, no último dedo aqui, é uma das espécies de contribuições especiais. E ela não é um imposto. E imposto não é contribuição e contribuição não é imposto. Tá? Isso serve, claro, de divisão acadêmica, como serve de divisão para concurso, para prova, né, para OAB, para as diversas questões profissionais. O senso comum não faz diferenciação do que é um tributo ou outro, chama tudo de imposto, e tudo bem, não vamos tratar disso aqui agora. Tá? Mas a contribuição sindical, que agora está sendo votada para tornar-se obrigatória novamente, não é que ela deixou de existir. O que deixou de existir foi, a partir de 2017, se reconhecendo a questão facultativa da contribuição, ou seja, ela não era obrigatória, mas sim facultativa, ela deixou de ser arrecadada como ela era arrecadada antes, de forma compulsória. Automaticamente, muitos deixaram de de arrecadar, os sindicatos perderam a arrecadação, automaticamente perderam força, e nessa virada de contribuição aí, de ausência de contribuição, o Brasil perdeu cerca de 6 mil sindicatos. Lembrando que hoje ainda existem 10.817 sindicatos. E, mais uma vez eu digo, comparativamente com outros países, a gente tem uma discrepância muito grande da quantidade de sindicatos. Bom, e qual que é o projeto hoje? O projeto hoje é voltar com a obrigatoriedade dos sindicatos. O governo quer voltar com a obrigatoriedade do pagamento das contribuições sindicais e uma alíquota de 1% sobre a renda anual. 1% sobre a renda anual é 1% da renda anual de uma pessoa rica, de uma pessoa de classe média, de uma pessoa pobre. 1% parece um valor irrisório, mas não é. Sobretudo por uma população de baixa renda. E daí a importância desse projeto de repasse, desse projeto de volta da obrigatoriedade da contribuição sindical ser melhor analisado. Para quem é do direito, para quem está estudando direito, sabe que no direito tributário existem alguns princípios que vedam exatamente um tratamento igual a pessoas em situações diversas e um tratamento desigual a pessoas de situação igual, né? 1% da renda anual para uma pessoa de alta renda, por mais que vai ser uma arrecadação maior, é proporcionalmente menos impactante do que 1% para uma pessoa que tem baixa renda e que teoricamente vai pagar um montante de tributo menor. Enfim, isso é uma situação que tem que ser analisada nesse processo de volta da contribuição sindical obrigatória. E quem é acometido por isso? Empregados e empregadores, numa arrecadação que acontece no mês de março, como sempre se deu. As questões
que envolvem as contribuições sindicais, elas são de aspecto político, aspecto econômico e aspecto social. Qual é o aspecto social primeiro que a gente tem que analisar? O primeiro aspecto social que a gente tem que analisar é a obrigatoriedade da gente não só ser sindicalizado, como pagar por isso. Como pagar para suportar aquele sindicato que teoricamente nos representa. Não se discute, claro, a importância do sindicato na vida social, ok? O que se discute, claro, é a forma como ele é utilizado. Repito, uma informação de muita importância. No Brasil há 10.817 sindicatos. Comparativamente, se somarmos os sindicatos do resto do mundo, a gente chega em 1.600 sindicatos. Ou seja, no Brasil tem 10 vezes mais sindicatos do que o resto do mundo inteiro. Bom, dito isso, a gente continua. Continua como? Oi, gente, perdão. Recebi uma ligação aqui já disse isso. Reconhecendo a importância dos sindicatos. Se a gente for fazer uma análise sobre diminuir, impedir a existência dos sindicatos, diminuir a quantidade, talvez a gente acabaria ofendendo a liberdade de representação. Ok? Então, como que a gente pode administrar isso? Bom, primeiro, você tem o seu direito de estar ou não estar sindicalizado. O sindicato deve provar a sua eficácia e a sua função. E, portanto, ser remunerado por isso. A Dayana pergunta aqui, professor, quais os prós e os contras da volta da contribuição sindical? Eu vou falar disso daqui a pouco, Diana, porque eu estou preparando o terreno aqui e talvez a gente tenha soluções impopulares, tá? Mas eu vou falar disso aqui antes da gente terminar nosso bate-papo, tá? Então vejam, o sindicato sendo remunerado por uma contribuição, ou seja, por um tributo, ele é remunerado pelo dinheiro de todos, chamado erário público. Dinheiro de tributos não é dinheiro público. Apesar de erário público, o erário público não é público. O dinheiro público dos tributos é um dinheiro privado. Privado como? Ora, é o dinheiro dos contribuintes. E aí, a gente sempre lembra de um exemplo que é utilizado por muitos estudiosos, não sei quem pensou esse exemplo, mas por que várias espécies de baleia estão em extinção e a vaca não está em extinção? Porque a vaca não é pública. A vaca é privada. A baleia é pública, ninguém é dono da baleia. Então, se é público, ninguém é dono. Se ninguém é dono, não tem ali a proteção do recurso. O erário público, e isso deve ser sim entendido pelos nossos governantes também, o que eu acho que eles acabam não entendendo, é exatamente isso. Eles acham que o dinheiro público é público, e não é dinheiro dos contribuintes. Então, esse recurso que custeia os sindicatos no Brasil, esse recurso que é repassado da arrecadação das contribuições sindicais, é recurso vindo dos contribuintes brasileiros, tanto colaboradores quanto empregadores. Para dar certo esta relação,
ela não pode ser compulsória. Porque se há liberdade de representação, inclusive os sindicatos, por essa liberdade de representação, são imunes tributariamente, e talvez por isso tenhamos tantos sindicatos no Brasil, o cidadão também tem a liberdade de representação. Nos demais países, e posso citar aqui não só os Estados Unidos, mas 39 dos países do continente europeu e Austrália, África do Sul, a relação com o sindicato social do cidadão com o sindicato é uma relação mais intuitiva na confiança e não na compulsoriedade. Ou seja, os recursos são recursos que são alcançados só após as pessoas decidirem ser representadas e esta representação sindical ser efetivamente, ela se demonstrar efetiva. Aí sim, em valores diferentes, porque nesses outros países o tributo escolhido para arrecadação são as taxas, isso faz diferença. A relação fica individual entre você e o sindicato e ela fica conectada ao consumo daquele serviço que o sindicato presta. Se você não quiser consumir mais o serviço, entre aspas, o serviço do sindicato, você não consome e, portanto, você não paga. Ok? A relação que existe no Brasil ela é diferente. Vindo do viés trabalhista do regime político no governo do Getúlio Vargas, os sindicatos foram elevados a instrumentos de Estado, e elevados a instrumentos de Estado, eles se tornaram objetos de arrecadação e custeio como se outros instrumentos do Estado fossem. Então foram elevados a uma pasta estatal. Elevados à pasta estatal e evidenciados como grandes players do nosso mercado, eles receberam, inclusive na Constituição, imunidade tributária de impostos. Está lá no artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição da República. Os sindicatos são imunes de impostos sobre renda, patrimônio e serviço. Sindicato não paga imposto de renda, sindicato não paga IPVA, sindicato não paga nenhum imposto e, sobre outro aspecto, recebe recurso, recebe repasse vindo da tributação. E a principal arrecadação deles, dos sindicatos, foi por muitos anos a contribuição sindical, que era obrigatória, virou facultativa e agora está sendo discutida a volta dela. Não dá tempo aqui nesse momento e talvez não haja aqui um gatilho interessante para a gente tratar, mas tem que ter uma explicação para esses 10.817 sindicatos no Brasil. Eu não sei se há 10.000 tipos de profissões diferentes. Enfim, uma coisa para a gente discutir num outro momento. A Diana disse, professor, quais os prós e os contras da volta da contribuição sindical? Diana, a contribuição sindical não foi embora, ela continua existindo, sempre existiu. O que vai acontecer é que ela voltará a se tornar obrigatória. Eu não vejo pró nisso, tá? Eu vejo contra. Eu só vejo contra nela voltar a ser obrigatória. É o tipo de tributo que ele precisa ser voluntário. Apesar da compulsoriedade ser a definição dos tributos, pela natureza do que representa um sindicato, tinha que ser mantido a sua voluntariedade. Você quer ser protegido
absorvido pelo sindicato, você arrecada. Você não quer ser absorvido pelo sindicato, não arrecade. Simples assim. Então eu não vejo pró, eu só vejo contra. Sobretudo porque o projeto que existe hoje fala-se em 1% da renda anual. 1% da renda anual para todos, empregados de baixa, média e alta renda. Empregadores de baixa, média e alta renda. Então, até a cobrança, se ela for realmente efetivada como obrigatória, será uma cobrança injusta, porque é um valor do qual, compulsoriamente, o contribuinte deixará de ter controle e, para muitos, este 1% será muito dinheiro arrecadado. Não vejo prós, tá? A Daniele fala, mas a pessoa pode não contribuir. É direito isso? Sim. O que hoje ainda está previsto é a voluntariedade. É uma contribuição sindical voluntária. O que estão querendo fazer, o que o governo quer fazer é tornar obrigatória como já foi um dia. Tornar obrigatório como já foi um dia entra exatamente nesta questão é uma questão estranha, né? É bem estranha. E aqui eu vou dar minha opinião sem nenhum tipo de orientação política, tá? Eu sou um professor de direito tributário, atuo na área, mas eu nunca tive acesso a qualquer tipo de prestação de contas dos sindicatos. Nunca tive. As próprias plataformas de transparência, e cada um dos entes tem, elas não trazem, e não trazem de forma clara esse repasse e esse gasto. Tá? Eu gostaria realmente que, se fosse tornar realmente obrigatório, que pelo menos viesse com uma prestação de contas bem clara, bem específica, sobretudo para a gente entender por que o resto do mundo tem 1.600 sindicatos e só no Brasil hoje tem 10.817 sindicatos. Repito, representação sindical é de suma importância. Representação sindical vem dos primórdios da sociedade, construída na primeira versão com as corporações de ofício, com a Companhia das Índias Orientais, isso na Idade Média, Idade Antiga. Então, na evolução social, a gente precisa sim evoluir com esse instrumento, tá? Mas a gente não pode prostituir o instrumento. A gente não pode prostituir o instrumento, prostituir a relação, prostituir o direito e prostituir a obrigação de cada um dos contribuintes. Enquanto for compulsório, enquanto for obrigatório, enquanto for, digamos assim, turva a forma de arrecadação e forma de gasto, enquanto for estranho a natureza das operações de cada um dos sindicatos, enquanto não houver prestação de contas, enquanto não houver esclarecimento das regras, é muito inseguro pensar numa relação estabelecida, uma relação social tranquila, uma relação que justifique a contribuição sindical ser uma contribuição compulsória, obrigatória. E digo para vocês, na minha opinião, é que mesmo que vivêssemos em um país em que nossos governantes tivessem ali todo o esforço para serem claros no demonstrativo das arrecadações e do gasto, mesmo se a gente estivesse num país com esta regularidade, esse esclarecimento, essa justiça, mesmo nesse país, eu entenderia que a contribuição sindical
não poderia ser obrigatória. Exatamente por causa disso. Porque você, na sua jornada, você, no rolê do seu dia a dia, você que é um colaborador, que é um empregado, você que é um empresário, você com as suas contas, com seu orçamento, com a sua vida, às vezes você tem outras agendas para resolver. Às vezes você não quer se conectar à existência de um sindicato, mesmo que a sua profissão, o seu trabalho tenha ali proteção. Repito, se a gente tem um país com 10.817 sindicatos, a gente tem um país maior, com uma população maior do que a nossa, como é os Estados Unidos, com 131 sindicatos, ou a gente é muito bom, ou a gente é muito ruim em alguma coisa, porque não faz sentido. Não faz sentido. Para mim não faz sentido. Se alguém consegue ver sentido nisso, por favor, pode participar aqui do nosso bate-papo. Pode participar do nosso bate-papo que a gente conversa. E eu vou ouvir com todas toda a educação e buscar junto qual é o sentido da gente ter uma discrepância tão grande. E vejam, nos demais países, inclusive este que eu citei, que é os Estados Unidos, que tem 131 sindicatos, a Alemanha tem 70 e Portugal tem 300, todos esses países, a contribuição ela não é obrigatória. Está muito conectado com a eficiência do trabalho do sindicato e com a vontade da pessoa de estar presente naquele roteiro. Tá? Eu deixo agora de prestar uma informação e passo a dar uma opinião. Tá? Por que existe proteções fracionadas de trabalho? Por que existe um sindicato dos trabalhadores, um dos trabalhadores da educação, um dos trabalhadores da educação privada, um dos trabalhadores da educação pública, um dos serventuários da educação? Por que tudo não se conecta em um sindicato dos trabalhadores da educação em geral? Né? Então tem todo um contexto de abertura de sindicato que passa, inclusive, pela previsão constitucional de imunidade tributária que aqui existe no Brasil. Tá? Minha opinião, não concordo com a volta da obrigatoriedade da contribuição sindical, não concordo, e não vejo os prós na volta da obrigatoriedade. Eu só vejo contras. Sim, reconheço a importância do sindicato. Sim, reconheço a necessidade do sindicato ser custeado. Não concordo com a cobrança obrigatória. Você, cidadão, tem o direito de escolher a sua liberdade de representação, da mesma forma que o sindicato goza da imunidade de ser um representante da liberdade de representação. E mesmo que se essa contribuição se torne obrigatória, ainda assim o modelo em que ela está sendo feito de tributação, cuja alíquota é de 1% sobre a renda anual do trabalhador e do empregador, mesmo que passe desse jeito, já acho que ela é uma tributação excessiva, já acho que ela é uma tributação indevida. Será 1% da renda do trabalhador
que ele não terá controle, que ele não terá o direito de administrar e que ele, mesmo não sendo ou não querendo ser representado naquele sistema, não terá como deixar de arrecadar. Então, resumindo, a contribuição sindical já existe desde 1943, é um filho do governo Getúlio Vargas. Em 2017, teve uma reforma trabalhista que tratou também da contribuição sindical. Ela foi verificada como sendo uma contribuição voluntária. Desde 2017, ela é voluntária. Essa voluntariedade trouxe algum tipo de impacto à existência dos sindicatos no Brasil, porque durante este período cerca de 6 mil sindicatos deixaram de existir, porque várias e várias pessoas deixaram de se sindicalizar exatamente porque a contribuição foi entendida como voluntária. E agora o projeto do governo é voltar à obrigatoriedade da contribuição sindical com a alíquota de 1% da renda anual do trabalhador e do empregador. Eu sou contra. Se alguém for a favor, alguém ver algum tipo de bom senso nisso, por favor, pode se manifestar. Pode se manifestar aqui, pode se manifestar no direct comigo, ok? E eu quero agradecer a todos que entraram, que passaram por aqui, e aqueles que vão ver depois também, nesse mais um bate-papo. Esse tema de hoje não foi tema de sugestões, na verdade foi uma sugestão de uma aluna, sugestão da Samara Cohen, foi uma sugestão muito legal. Vou continuar abrindo aqui enquetes para a gente conversar sobre as coisas que estão acontecendo. Me mantenho disponível para ajudar, para tratar com cada um de vocês, inclusive de forma individual. Pode me mandar no direct, pode me chamar. Espero ter trazido algum tipo de esclarecimento ao que a gente está vivendo e essa proposta de volta da obrigatoriedade da contribuição sindical. E não, gente, não acho que isso é uma medida para tributar o rico, tá? Isso é uma medida para tributar pobre no país, tá? Mas, claro, se alguém discorda, eu sou todo ouvidos. Muito obrigado por estarem aqui. Almoço está liberado agora. Fiquem com Deus. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Precisando de mim, eu tô aqui. Ninguém solta a mão de ninguém nesse processo de educação, de esclarecimento. Porque vejam, gente, alguém não quer que vocês saibam da história. Alguém não quer que vocês saibam de como que a máquina funciona. Mas mesmo assim a gente vai aprender. Tamo junto. Forte abraço a todos. Bora almoçar. Valeu.